Pai do Senhor, meus irmãos, é Pai do Senhor, minhas irmãs, é Pai do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, obreiros, pastores. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo, para a igreja. Amados, hoje é dia 13 de março de 2025, o dia, mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra dele como é, simples, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, nós vamos meditar hoje sobre a pérola, a parábola da pérola. São Mateus 13, 45 apenas e 46. Amém? Vou ler e vamos orar para que o Espírito Santo fale nos nossos corações. O reino de Deus, dos céus, é semelhante a um negociante que procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Querido Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala sobre a pérola, coisa pura. Senhor, que o Espírito Santo coloca no meu coração e nos meus lábios a palavra, Senhor, que há de ser proferida nesse dia. E que o mesmo Espírito Santo conduza o coração desse irmão e dessa irmã, dando, Senhor, a cada um o entendimento, o valor que esse irmão e essa irmã têm para a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e tenhamos oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Amados e queridos irmãos, ontem nós falamos sobre o tesouro escondido. Agora, esse tesouro que foi escondido e foi achado nesse campo ontem é muito uma bênção. Mas hoje o Senhor quer falar para mim e para você. E você, irmão e irmã, nós somos pérolas. Veja que a palavra de Deus disse que o reino dos céus é semelhante a uma pérola. Está entendendo? Também semelhante a um que negocia procurando boas pérolas. Um homem, o reino de Deus é semelhante a um homem negociante que vive andando de um lado para o outro, procurando boas pérolas, boas coisas bonitas e bom para comprar, para investir a sua vida. Esse homem que estava correndo no campo era o próprio Jesus Cristo, pelos profetas, pelos anjos e ele mesmo. O próprio Deus, em seu Filho Jesus, está dizendo para mim, para ti, para nós, está nos dizendo o valor, o que é o reino dos céus, o que é o reino do Pai. Uma coisa é semelhante a um, se eu encontrar o reino, o prazer, a paz do Espírito Santo, o contato com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu adquiri, eu achei o reino dos céus. Aí eu volto atrás e vendo tudo quanto eu tenho, tudo, sem exceção, vendo tudo quanto eu tenho, vou lá e compro essa pérola. Então, para nós termos o direito do reino de Deus, precisamos deixar tudo que nós temos neste mundo. Você pode dizer, pastor, não tem nada. Você tem uma razão, minha irmã. Você tem uma angústia, minha irmã. Você tem direitos, minha irmã. Você tem direitos, meu irmão. Você tem orgulho próprio.
Isso que você vai vender, vai deixar para possuir essa pérola, o reino do Pai. Porque esse reino é dado de graça. Por isso Jesus Cristo, ele mandou falar para João pelos discípulos e fala para eles que ouvisse e visse. Os cegos veem, mudo falam, aleijado andam, mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Essa palavra aos pobres está dizendo aos pobres de espírito, aos necessitados de palavras de amor, aqueles que não têm ninguém para falar, para dar, tem alguém chamado Jesus Cristo. O reino dos céus é entregue àqueles que humildemente, encontrando com essa pérola, é aquele homem que está como negociante, correndo todos os dias de um lado para o outro. Aquela mulher é na oração, na consagração, na renúncia dos seus direitos. Meus irmãos, para nós adquirirmos o reino dos céus, essa pérola preciosa, não adianta eu achar que eu tenho direitos e condições se eu não vender tudo que eu tenho. Se eu não deixar tudo, meus direitos, minhas razões, as minhas necessidades, os meus desejos pecaminosos. E às vezes tem desejo que não é pecaminosos. O homem tem direito de ter um desejo de ser rico, ser bem-sucedido. Mas quem encontra essa pérola, que é o reino dos céus, ele para tudo e disse: eu não tenho para que eu fazer uma riqueza, construir um tesouro aqui, se eu sei que a minha morada eterna é no reino dos céus. Encontrei uma pérola preciosa. Tudo isso que até hoje eu desejei, lutei para alcançar, eu quero considerar como esterco, quero lançar para trás de mim. Não é só o pecado, não. É o direito que o homem e a mulher têm de ser feliz, ter riqueza, ter carros bons, propriedade boa, viajar, passear. Mas quando encontra essa pérola preciosa, ele troca tudo que ele tem desejo por essa pérola e vai viver em prol dessa pérola preciosa, porque lá será a sua eterna morada. Então, quando você, meu irmão e minha irmã, nós, como homens que buscam os desejos do nosso coração e da nossa alma, quando na nossa vida sofremos, lutamos, derramamos suor, e que nós corremos de um lado para o outro para comprar boas dádivas, encontramos então o reino dos céus semelhante. Nós somos negociantes, procurando uma boa pérola. Se nós encontrarmos, deixamos tudo que nós estávamos correndo até hoje. Porque daqui para frente, nós não fazemos parte deste mundo. Veja bem, meu irmão e minha irmã, você está neste mundo, mas não faz parte deste mundo. Você tem fome, mas a fome deste mundo, amanhã tem outra fome. Mas você não faz parte deste mundo. Você come e bebe neste mundo,
Mas a eternidade você não vai comer e beber nesse mundo. A eternidade você está com o Pai. Agora, para que você entenda o seu valor, o meu valor, o nosso valor, vamos fazer uma coisa. Crente não morre. Crente é transferido daqui para o reino de Deus. A eternidade do crente para o crente começa quando ele encontra essa pérola que é o reino dos céus, dada por Jesus Cristo, que ele renuncia. Amado, renunciar não é aquilo que eu não gosto, não é aquilo que eu não tenho. Renunciar é aquilo que eu posso, que eu tenho, que eu gosto, que eu dou a vida por ele. Eu tenho que renunciar. Renunciar não é ser liberto. Renunciar é dizer, como dizia o grande apóstolo São Paulo, eu estou crucificado com Cristo Jesus. Um homem crucificado, ainda que ele tenha desejo, ele está crucificado, não tem direito de descer e andar, e fazer, e usufruir do desejo dele. Um homem crucificado, ele vai morrer, com as mãos e os pés pregados. Ele está ali, aguardando o momento do último suspiro. Mas quando ele encontra essa dádiva, chamada uma pérola, ele disse, eu não tenho desejo deste mundo. Eu crucifico neste mundo a minha vida, os meus desejos, as minhas necessidades. Eu vou renunciar, trocar por essa pérola que eu encontrei. Ou seja, eu não tenho o que vender, mas eu tenho muito o que renunciar. As minhas razões, está entendendo? Eu tenho razão, mas Jesus Cristo disse, neste mundo tereis aflições. Se eu disser eu não tenho razão, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que miserável homem sou eu, disse o grande apóstolo São Paulo. Quem sou eu perto do grande apóstolo? Então, se eu agora encontrei essa pérola, o reino dos céus, eu quero dizer que eu tenho poder de Deus na minha vida para curar as enfermidades, para expulsar os demônios. Tenho poder de Deus na minha vida para convencer os corações pela palavra do Espírito que por mim é falada, aqueles que não conhecem a Deus. Se eu tenho a vida eterna como Cristo Jesus a tinha, se eu beber alguma coisa mortífera, não fará nenhum mal. E por acaso pegaram a serpente, nenhum mal fará. Se alguém dirigir uma arma de fogo para mim, não vai detonar. Sabe por quê? Porque eu tenho o reino dos céus. Essa pérola preciosa que eu achei. Agora eu prego esta palavra e peço para você, meu irmão e minha irmã, que você creia nesta palavra. Você achou esse reino, essa pérola preciosa, vendeu tudo, deixou tudo, renunciou tudo, crucificou tudo, o seu desejo, seus
projetos de vida aqui, você renunciou tudo, tudo. Tá bom? Não decanta. Em troca do reino dos céus, que é como uma pérola preciosa, responde para si e eu responderei para mim. Nós responderemos para nós, ser humano. Por quê? Porque as curas não estão acontecendo. Que existe uma palavra dada pelo Senhor. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilharem, antes da oração vem a humilhação. Se humilharem. Se humilhar não é outra coisa senão dizer, como nem fez o rei Davi: eu mereço a morte. Eu pequei. Isso é se humilhar. Depois você pode orar. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar diante de Deus, e esse povo que chama pelo nome do Senhor é aquele negociante que, procurando coisas novas e boas, encontrou uma pérola e voltou e vendeu o que tinha. Você tinha razão, mas agora você encontrou uma pérola especial. Você volta atrás no mundo da mente o que você fazia. Quando você tinha razão, você para e disse: eu não tinha razão. Chega naquele que você ofendeu, que você humilhou. Seja humilde e não disse eu te ofendi, não. Você chega na pessoa e diz: me perdoa porque eu errei. Me perdoa para que eu possa ter um contato com o Senhor. Alcançando o perdão daquele que você se humilhou a ele, humilha-se diante de Deus. Para você ser humilde, se humilhar, você me ofendeu, eu te ofendi. Vamos falar que eu sou o ofensor. Te ofendi no meio de 4 ou 5 pessoas da igreja. Você baixou a cabeça. Quando eu vou pedir para você me perdoar, eu não posso ligar para você e mandar uma mensagem. Eu não posso ir na sua casa. Eu tenho que chamar você na igreja. Eu estou ali no altar. Eu chamo o irmão ou a irmã. Eu te ofendi perante a igreja. Te envergonhei. Falei de você. Eu chamo o irmão lá. Irmão fulano, vem cá. Diante da igreja eu pequei, errei contra você. Diante dessa igreja eu te peço perdão pelos meus erros. Eu errei. Eu peço que você me perdoa. Está na Bíblia. Só que você, meu irmão, tem a obrigação e o direito. Obrigação de me perdoar para alcançar perdão dos seus pecados. E o direito de não me perdoar, se você assim não quiser perdoar. Porém, não tem o direito de alcançar o perdão dos seus pecados. Salvo se você não tem pecado. Eu errei. Perante a igreja eu quero pedir perdão. Após que eu me humilhar, isso é simples de humilhação. Agradeço a Deus e te abraço. Depois da humilhação, se esse povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar,
Não humilhar não é levar o defeito da briga, o outro que fez você se humilhar. Eu pequei. Não importa se o outro também pecou, você reconhecer que pecou. Se humilhar diante de Deus e orar. Depois da humilhação vem a oração. Orar, clamar, até que o clamor chega diante de Deus. Eu ouvirei do céu, diz o Senhor, e sararei a terra, perdoarei o pecado do meu povo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, pastores e obreiros, se o pecado tem assolado a humanidade, porque a igreja parou de ser humilde, parou de se humilhar, parou de orar, parou de atribuir a Deus os feitos de Deus. E tem tomado para o homem, para a placa da igreja. Se você encontrou essa pérola preciosa, meu irmão e minha irmã, volte-se atrás, renuncia o seu conhecimento, a sua estatura, as arrogâncias do coração, tira o mal, para que no dia que o Senhor for te transportar para o paraíso, Ele não tem que colocar você aqui num cadinho, um mês, 2 ou um ano, purificando os seus pecados. Porque tem dois caminhos. Deus pode me tirar o fôlego de vida, eu em pecado e eu perder a salvação. Mas não convém a Deus, não é prazer de Deus que morra nem um ímpio, quanto mais um crente desviado. Aí ele coloca-me no cadinho. Quem trabalha na fundição sabe o que é um cadinho. É quintura. Até que seja tratado, expurgado do homem, da mulher, do pastor, do presbítero, do ancião, o pecado, para não entregar a você ou a mim nas garras de Satanás. Está entendendo? A vontade de Deus é que nós estejamos preparados quando nós clamamos a Ele, se humilhamos e clamamos, oramos a Ele, Ele ouça do céu e responde às nossas orações. Você quer ter a autoridade de Deus para expulsar os demônios, para curar os enfermos? Quer ter a revelação divina do Pai? Humilha-se diante de Deus. Seja humilde. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você é pó e cinza. Reconheça que tu é um miserável homem. Quantos pecados eu cometo no decorrer do dia? Quem sou eu se não me humilhar diante de Deus? Mas se humilhando a Ele e orando, não tem impedimento. Não tem medo da morte, porque não morrerei. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Continuarei vivendo no reino do Pai, que Ele preparou para mim. Se eu vender, se eu desfazer, se eu me humilhar, se eu lançar para trás de mim, se eu renunciar, tudo aquilo que é bom para a carne, tudo aquilo que me exalta, em prol deste reino, para a glória do nome do Senhor Jesus.
O versículo 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Meu irmão e minha irmã, o que você tinha quando você conheceu a Jesus? Encontrou essa pérola de grande valor. O que você tinha? Você tinha dinheiro, você tinha bens, você tinha fama, você bebia, você jogava, você mentia, você prostituía, você fumava, você enganava e era enganado. Você era macumbeiro, era macumbado, era drogado, passador de droga, e matava, estuprava, violentava, fazia tudo isso. Você tem muita coisa para vender, para dar em troca dessa pérola especiosa que você tem. Quantas mulheres você tinha antes de conhecer essa pérola? Quantos casamentos você tinha antes de conhecer essa pérola? Quantas amantes e quantos amantes você tinha antes de conhecer essa pérola? Então você e eu temos muito ao que vender para comprar essa pérola preciosa. Ainda que não tenha dinheiro, mas veja quantos bens da carne, quanto desejo você tinha e quanto você cumpria. Você brincava do carnaval, na praia, de todo jeito. Mostrava o seu corpo. Você era admirado ou admirada pelo seu corpo, pelas suas curvas. Veja quantas coisas boas você tem para vender, para comprar essa pérola. Minha irmã, você é importante. Deus não te vê você como mulher. Ele te vê como uma pérola preciosa. Esse homem, esse negociante que andava comprando, procurando boas joias para comprar, era Jesus Cristo. Ele tinha tudo, ele era muito rico. Mas a joia que ele encontrou, a pérola preciosa, para ele ser dono, ele teria que comprar com seu sangue. E ele a fez. Você, minha irmã e meu irmão, nós, não custamos ouro e nem prata. Se isso fosse, nós poderíamos ser vendido. Digamos que eu tivesse custado 100 milhões de dólares. Satanás podia me comprar por 120 ou 110. Mas eu não fui, você não foi comprada por ouro nem por prata. Foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é inegociável. Eu sou inegociável. Eu posso ser rebelde. Eu posso ser fracote. Eu posso ser desobediente à palavra de Deus. E sou castigado como um filho que desobedece ao pai. As minhas fraquezas, após eu conhecer essa pérola preciosa, e deixei tudo o que eu tinha, era muita coisa. Você viu o que eu falei? Quantas coisas você tem? Eu tinha muito mais coisa do que isso para fazer. E quero dizer por quê. Eu já vi macumbeiro, matador, assassino, que quando falava numa imagem, eles temiam. E eu ignorava a Deus. Era pior do que esse povo. Amados, eu nunca
peguei na minha mão e até hoje, dos 74 anos, não conheço nem o tempo nem a maconha, quanto mais outras drogas. Portanto, se eu tivesse morrido sem encontrar essa pérola, eu nunca fui preso, nunca briguei, nunca bati, nunca matei, nunca machuquei ninguém. Mas se eu tivesse morrido sem encontrar essa pérola e dar tudo quanto eu tinha na minha mente para permanecer, para ter dono dessa pérola, para viver na eternidade, eu morreria para o inferno. Por que que você acha que você não pode ter jeito? Porque Deus, Ele ama o macumbeiro, Deus ama a prostituta, Deus ama o adulto, o afeminado, alérgico, salteador. Ele ama o estuprador, Ele ama os ladrões, Ele ama os mentirosos. Está pronto para comprar pelo preço que você custar. Ele tem sangue hoje ainda para comprar. E te dá o direito do reino dos céus. E você não é mais um adúltero, não é mais uma prostituta, não é mais um traficante, não é mais um matador, não é mais um macumbeiro, cavalo de Satanás. Você será agora pérola preciosa para Deus. E você vai entrar nos céus, no reino dos céus, pela porta. Você vai ter poder nas suas mãos para orar pelos cancerosos. Eu digo, se nós, a igreja, se humilharmos diante de Deus e orarmos e buscarmos ao Senhor, o inferno vai esvaziar na terra. Porque o canceroso que é macumbeiro, quando o médico desenganar a vida, se ele for curado, ele segue a Jesus Cristo. O assassino, o matador, a hora que ele está condenado à morte, se Jesus Cristo restaurar a vida dele, tirar da pena de morte, ele vai servir a Jesus e glorificar o nome de Jesus. E se a igreja orar, a igreja representa Jesus Cristo. Essa pérola preciosa não pode ser comprado pela política, pelo mundo. Se nós orarmos, o presidente da nação será salvo. Porque se o povo que clama pelo nome do Senhor se humilhar e orar, ele ouve dos céus e sara essa terra. Salva este mundo, salva esse presidente, salva o governador, salva o prefeito, salva o deputado estadual, o federal, o Senado, os juízes, salva o nosso policial, salve tanto de macumbeiro, tantos de presos, marginais, perigosos. Se a igreja orar, Deus salva todos. O Brasil será uma nação sem cadeia, sem prisões, uma nação de prosperidade, aonde as enfermidades não entram nas casas, aonde a prostituição não entra nas casas. Mas enquanto nós formos mentirosos, enquanto colocarmos o mentiroso no altar, na igreja, o altar onde teve homens assim como
ele andou para aquele lugar, Samuel, líderes como Moisés, líder como Josué, lugar que pisou Jesus Cristo, os grandes pastores. Quando nós falar para um político, o lugar seu é lá embaixo. Aqui é para os salvos. Se você quiser subir aqui, tem que aceitar a Jesus, ser salvo por Jesus Cristo, ser batizado, deixar a mentira, falar a verdade, deixar a injustiça e praticar a justiça. Dizer para eles, você tem muito para comprar essa pérola. Renuncie a essa fama que você tem. Mas se nós, enquanto nós se unirmos a Ele, estamos escandalizando a palavra de Deus. Você não pode dizer que é uma pérola preciosa se você está envolvido em escândalo na política. O escândalo não é preciosidade para ninguém, nem de ninguém. É vexame, é escória deste mundo que faz essa mentira. Quero vos dizer, meu irmão e minha irmã, sem medo de errar. Não sei o dia, até que dia estarei nessa terra. Porque isso pertence ao Pai. Mas eu quero vos dizer que eu não morrerei. A Bíblia me afirma isto. Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Aquele que morre, ele vai para o Hades. Mas aquele que é vivo vai para o paraíso. E um dia nós estaremos lá. E teremos que entregar ao Senhor as palavras que nós proferimos aqui. Quantas que eu falei pelo Espírito de Deus, Deus sabe. Quantas eu falei de mim, Deus sabe também. Quantas orações eu fiz por alguém enfermo. Quantas curas o Senhor o fez. Quantas vezes eu agradeci a Deus pela cura. Ou quantas vezes eu levantei para dizer, Deus me usa. Quem sou eu na ordem do dia? Quem é tu na ordem do dia, meu irmão e minha irmã? Pelo contrário, eu digo para mim, para ti, para nós, se não fosse a misericórdia do Pai, de maneira alguma, nós entraríamos no reino dos céus. Mas Deus está preparando vidas e corações, uns pela fome, outros pela enfermidade, outra pela cadeia, outra pela vergonha. Mas só aqueles entraram por este caminho, reconhecer que ele fez a vergonha do Evangelho, pecou e nunca compreendeu, não aceitou que ele estava errado. É os outros que estão errados. Se humilhar e dar tudo que você tem no seu pensamento. Fulano me prejudicou, ciclano me prejudicou. Esse não é homem de Deus, aquela não é mulher de Deus. Você não é juiz. Quando você chegar e falar, Senhor, eu dou tudo os meus pensamentos, as minhas razões, a minha adoção, os meus pecados, os meus prazeres da carne, em troca dessa pérola. Eu quero comprar essa pérola, esse reino dos céus, pela obediência na tua palavra. Jesus Cristo vai te curar.
Ele vai te levantar e pôr em pé para pregar a palavra. Orar pelos enfermos. Mas para você orar por uma pessoa, você tem de compreender que Deus enviou Jesus Cristo para curar os enfermos, perdoar os pecados, salvar os oprimidos. No meio do povo de Deus, não mandou Jesus Cristo para julgar. Quem és tu para julgar? Este é o reino dos céus. Neste dia, eu vou estar orando. Todas as pessoas que estão enfermas, que ouvirem esta palavra e crer, não importa qual é a sua enfermidade, porque a palavra me afirma que tudo, quando pedir ao Pai, na oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receberá e terá. Pode concordar, meu irmão e minha irmã. Tudo que você precisa. Qual é a sua angústia? A mãe que pediu oração pela filha, a tua serva. Estarei orando. Jesus está visitando. Querido Deus, eterno Pai, a tua palavra foi pregada, Pai querido e amado. Eu pedi perdão ao Senhor antes de começar a pregar a palavra, para que o Espírito Santo tenha misericórdia e use a mim para a glória do nome de Jesus. Senhor, agora, Pai, que eu pregar a tua palavra, estarei orando, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, Pai. Os meus irmãos que estão cancerosos, no leito do hospital, Pai. Deus querido, visita, Senhor, o teu servo. Visita a família, a esposa, os filhos, as filhas. Pai querido, visita as famílias enlutadas, Senhor. Quando o Senhor recolheu alguém, Senhor. Pai querido, Pai celeste e amado, Deus santo e glorioso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, cura, Senhor, o canceroso. Ó, Senhor, levanta o paralítico, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre a vista dos cegos, papai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá voz ao mudo, que o mudo fale, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ressuscita os mortos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda os demônios. Demônios no espírito, nos ossos, na carne, no sangue. A macumba. Pai querido, eu repreendo o Senhor a diabetes, eu repreendo, Pai celeste, amado, o colesterol, a cegueira física e espiritual. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo as enfermidades, Senhor, a paralisia na face da terra, aonde tiver um paralítico, onde tiver um canceroso, onde tiver um lunático, aonde tiver um cego, aonde tiver uma pessoa desamparada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo entre no coração. Levanta este homem, levanta essa mulher, levanta esse jovem. Aquele paralítico anda para a glória do nome do Senhor Jesus. O cego veja, o canceroso seja curado, em o nome do Senhor. Os cheios de espírito de macumba seja liberto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Que a igreja do Senhor Jesus na terra receba o poder do Espírito Santo, porque Deus é poderoso. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe esta nação, que toda enfermidade caia por terra, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado, e todo aquele que crê receberá a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe os pastores e obreiros. Que Deus abençoe nossos jovens, crianças, os nossos vizinhos, bons vizinhos deste lugar. Que Deus nos guarde de todo o mal. Que o Espírito Santo fale a nossos corações. Que Deus seja conosco. Que Deus levante as mãos poderosas de cada homem que está abatido. Que Deus abençoe.
Meus irmãos, ore pelos pastores, ore por esta nação, ore pela família na terra, para o homem, para a mulher. Casamento desfazendo, ore por esse casamento. Ore pela minha família. Ore por mim, que sou carente das vossas orações e sou o menor do vosso rebanho. Para que no abrir da minha boca me seja concedido a palavra segundo a vontade do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Amém.